Aleluia! Graças a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15, na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema Parábola do Semeador. Peço a Deus que nesta hora te dê o discernimento da palavra. Peço a Deus que nesta hora te dê a sabedoria e a inteligência necessária para que você possa compreender e entender aquilo que Deus quer falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. Amados irmãos, vou tentar ser muito curto e breve. Não quero confundi-lo diante de uma palavra tão grande com tantos significados. Jesus, quando contava algo, além dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, havia sempre uma grande multidão, de 4 a 5 mil pessoas, tirando as mulheres e as crianças. Todo lugar com a qual Jesus ia,
uma grande multidão o cercava, o apertava. Então Jesus não podia falar abertamente com todos. Ele falava por palavras, porque aqueles que estavam desligados, com o coração fechado, a maioria querendo algo para tentá-lo, para poder prendê-lo ou para poder persuadi-lo, mas não conseguiam. Esses, Jesus conseguia falar a eles em parábolas e eles não entendiam. Já aos apóstolos, separadamente, Jesus ele interpretava. Jesus ele falava tudo aquilo que disse em parábolas, porém com o seu significado. Assim para você, Deus ele não quer que você esteja e nem seja confundido. Jesus ele todos os dias ele diz para você aquilo com a qual ele deseja que você faça. Mas infelizmente o nosso coração ele não quer fazer aquilo com a qual Jesus quer para nós. Porque uma vida com Cristo é uma vida de renúncia. Uma vida com Jesus é uma vida de matar a nós mesmos, as nossas vontades, para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo com a qual a nossa carne não deseja. Viver com Cristo, negar a si mesmo, levar a sua cruz e seguir pós Jesus é algo que é para poucos. Nem todo mundo deseja santificação ao Senhor. E essa mensagem com o tema parábola do semeador é exatamente o que Jesus ele tentou dizer. A partir do versículo 4 até o versículo 10, Jesus ele fala uma parábola e o povo não entende. E eu vou dizer para você aquilo que significa a partir do versículo 11, simplificado e com a qual Jesus ele quer mostrar para você, com o correto símbolo significativo do que o Senhor da Glória deseja para a tua caminhada. O versículo 11, ele diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Você é um semeador. Todas as vezes que você fala de Jesus para alguém, que você fala da palavra, você está sendo um semeador. Você está semeando o Evangelho, plantando no coração de alguém esse bem tão precioso. Ainda que a pessoa com a qual te ouviu falar nem te deu crédito, porém, no seu individual, no seu íntimo, aquela pessoa com a qual você falou, ela vai meditar nessas palavras. Ela vai meditar no Evangelho. Ela vai meditar naquilo que você disse. Porque todos nós precisamos. Todos nós somos dependentes dessa palavra, desta graça. Infelizmente, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que eles não entendam, para que eles não compreendam a palavra. Mas
faça um esforço. Evangelize, ainda que você não seja ouvido. Às vezes aquela pessoa que você falou nem te deu atenção. Mas na hora sempre passa alguém. Sempre tem outra pessoa ao redor que escuta e recebe. A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e versículo 18, diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entenda que Jesus deixou sobre você unção e autoridade. Você não é qualquer um. Se comprometa com as coisas de Deus. Você que recebeu do Senhor esta obra de ministrar o Evangelho, de pregar a palavra, de fazer o diferencial. Você que tem feito esse trabalho maravilhoso de evangelização, seja dentro da sua casa ou em qualquer lugar, seja no trabalho ou na rua, você é um discípulo. Você é um profeta. Você é um apóstolo. E as consequências de todo o teu trabalho de evangelização vai ser notório, porque os sinais aparecerão. Não se diminua, apenas pregue a palavra. Ainda que as pessoas não estejam te ouvindo ou fingindo que não estão te ouvindo, faça a sua parte. Jesus falou que os discípulos fariam coisas maiores do que as que ele fez. Você está entendendo? Jesus, ele quer te usar, e você está com receio, com vergonha. Muitas das vezes o milagre não é operado porque você está com medo. Você ainda não aceitou dentro de si que é um discípulo, que é um apóstolo. Todos aqueles que propagam o Evangelho são ministros, são embaixadores. Haja como tal. Não permita que a vergonha e a insegurança te trave. Porque Jesus falou para os discípulos: se diante dos homens se envergonhares do Senhor teu Deus, eu também me envergonharei de vós diante do meu Pai que está nos céus e dos santos anjos. Se aqui na terra você tem vergonha de falar do amor de Jesus, Jesus também vai ter vergonha de você quando você se apresentar para Ele diante de Deus. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Seja na escola dominical, ou no culto de doutrina, ou no culto de libertação, ou culto da família, qualquer culto ou reunião que você estiver, que a palavra de Deus for propagada, for dita, pregada, o diabo ele vai tentar tirar do teu coração aquilo que foi semeado. Assim, essa palavra que você está ouvindo, se verdadeiramente você não estiver com o coração aberto, o diabo ele vai tentar tirar essa palavra do teu coração. Ele vai roubar. Quando você vai para a igreja, que você vai forçado,
E você entra lá dentro e só quer saber de conversar e observar as pessoas. Quando você vai para a igreja sem querer, com o pensamento totalmente voltado para coisas seculares, você entra no culto, você cultua, você sai da igreja. O culto pode ter sido uma bênção, mas quando te perguntarem como foi o culto, você não vai saber. Porque o inimigo ele vai roubar do teu coração aquilo que foi semeado, porque você deu brecha para ele. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A todo instante o inimigo está tentando tomar a nossa coroa, que é a coroa da vida. Te fazendo desistir, te fazendo se entristecer. Todas as vezes que você tentar orar, ou ler a palavra, ou jejuar, vai acontecer de tudo. Ligações indesejadas, a presença de parentes, o sono, a fadiga, tudo isso para você não se envolver com as coisas de Deus. E assim você vai esfriar espiritualmente e vai morrer espiritualmente. As coisas vão ser naturais para você. Não deixe que isso aconteça. Seja fervoroso. Ainda que você seja frio, ou, glória a Deus, se for quente. Mas o morno, que é o natural, Jesus vai vomitar. Então, você é quem decide. Versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Esse é você, que hoje você quer, amanhã você já não quer. Hoje você faz, amanhã você não faz. Você ainda não criou hábitos. A luta espiritual é diária. A luta da carne contra o espírito é todos os dias. Se você não fizer isso todos os dias, você vai estar vulnerável. Se você disser que hoje você não vai ler a palavra porque está cansado, amanhã você também não vai ler. Se você disser que não pode jejuar hoje porque você sente dores no estômago, então amanhã você também não vai fazer. Se você não coloca o teu joelho no chão para orar porque o teu joelho dói, então amanhã você também não vai fazer. Quando você vai para a igreja só para observar, ou por medo de uma repressão, ou você está indo porque senão você vai ser punido, não vai receber oportunidades ou vai para o banco, não faz diferença nenhuma. A palavra vai estar sendo semeada no teu coração, mas que diferença faz? Você vai estar sempre fraco. Toda oportunidade que você tiver, você vai tentar sair dos planos de Deus, das promessas. Você vai tentar parar na caminhada. Você não tem se revestido das armaduras de Deus, então todas as situações que acontecer, você vai tentar se desviar. Qualquer situação vai ser motivo para você parar, porque verdadeiramente você não está firmado, você não está criando raiz.
Então, por causa da busca que não está acontecendo, você está sendo alvo fácil. E pelo pecado estar à porta do teu coração, ele vai te dominar. E aí tudo vai ser normal, até você se esfriar de vez e parar na caminhada. Você é quem decide. Vai ser um semeador ou vai estar prostrado no caminho? Jesus, ele quer saber se você vai granjear o seu talento ou se você vai enterrar ele. Não se sinta mal por pecar. Se sinta mal por se travar. Porque Jesus, ele sabe que nós somos pecadores. Agora a opção é tua de permanecer como tal ou mudar de vida. Jesus, ele sabia que iríamos pecar toda hora. Mas Jesus quer nos mudar. No livro de João, capítulo 8, a Bíblia fala sobre uma mulher que foi pega no ato de adultério. E os anciãos, os fariseus, estavam ali, aqueles homens religiosos, levaram aquela mulher para com Jesus para saber o que ele ia fazer, para tentá-lo. Quando ele diz: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começou a sair desde o mais velho ao mais novo. Provavelmente a maioria deles ali também se prostituiu com aquela mulher. Jesus, ele quando levanta a cabeça, ele estava escrevendo na areia, ele pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E não tinha ninguém ali. O único que podia acusar aquela mulher era Jesus, porque ele não tinha pecado. Mas ele disse que se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Porque todas as vezes que você peca, tem consequência. Então, não importa o que você fez, importa o que você faz hoje para colher amanhã. O passado já foi. Deus já lançou no mar do esquecimento a tua iniquidade, mas você fica lembrando sempre. Assim como o Senhor da Glória lançou no esquecimento, você tem que fazer o mesmo. Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Às vezes, as coisas estão voltadas para o financeiro. Nosso coração às vezes não está naquilo que importa. E não damos fruto com perfeição porque estamos com intenções erradas. A tua intenção qual é no Evangelho? Não tenha cuidado pela tua vida. Não podemos ter nossa vida por preciosa. Você é um espelho. A Bíblia diz no livro de Gálatas,
5:17 a respeito das obras da carne e as obras do Espírito. A tua vida ela precisa ter um jejum em cima para que você venha se revestir do espiritual, para que o Espírito fale mais alto. Senão os deleites e os prazeres carnais prevalecerão. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Se você não atentar para a palavra de Deus, você vai estar como um manequim, bem vestido, mas oco por dentro. E não é isso que Deus quer da tua vida. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para você. Temos tanto cuidado pelas coisas que não são importantes. No livro de Mateus, no capítulo 6, o Senhor Jesus ele fala para a gente não andar ansioso pelo que há vez de comer, beber ou vestir. Mas ele diz para a gente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas nos serão acrescentadas. Mas procuramos primeiro o material, o financeiro, para depois procurar o espiritual, que é a palavra. Mas você tem a escolha. Versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, e conservavam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você está fazendo um depósito no céu. Tudo aquilo que você faz, convicto de que o próximo precisa da tua ajuda. Porque a palavra que você semeia no coração de alguém pregando o Evangelho vai gerar produtividade, vai gerar bens, vai gerar galardão. Assim como o apóstolo Paulo, também temos que acabar a nossa carreira combatendo o bom combate, que é lutando contra espíritos malignos que usam o ser humano, orando, jejuando, se consagrando e ajudando as pessoas a buscarem, intercedendo pelas pessoas, para que quando chegarmos no final da vida, guardemos a fé. Porque o prêmio está para nós guardado. Deus tem muito mais a nos proporcionar. Então semeie uma semente verdadeira, com amor, tendo convicção de que vai dar fruto. Mas você só pode fazer isso se você tiver convicção de que você ama o seu próximo e não quer vê-lo condenado. Ainda que a salvação seja individual, ainda que o ser humano precise querer, seja um exemplo para ele, para que desperte no coração dele a vontade de ser como você,
Lembra do que o apóstolo Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Seja exemplo. Semeie a palavra, seja um semeador, seja um profeta, seja um apóstolo, seja um discípulo, para que as pessoas façam assim como você, se espelhem na tua caminhada. Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua, amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Seja um semeador, fique na paz.